Já vamos começar aí, já vamos começar. Muito bom dia, ouvinte da cultura, muito bom dia a você sintonizado na nossa programação, você através do Rádiosnet, você através das ondas da 98.5, você através aí do alfredochaves.com. Muito bom dia, estamos iniciando nesta manhã de terça-feira, 16 de julho de 2019, mais um programa Você no Divã, com nosso amigo e psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Alfredo Chaves. Bom dia aí os amigos da Biofarma, que apoia esse nosso espaço de saúde mental. Bom dia o pessoal da Rádiosnet. Rádiosnet, ligadinho. Bom dia aí os amigos do Facebook, que ontem, além desse tema ter sido sugerido por um amigo do Facebook, ontem, quando eu divulguei, muita gente me deu retorno. Muito obrigado aí a gente até espera uma audiência em função do retorno. Bom dia aí os amigos do Instagram, que a semana passada deu certo, e estamos torcendo que essa semana dê de novo. Nós estávamos com um problema no Instagram e o Facebook ao mesmo tempo. Então aí, e aí bom dia também aos ouvintes da Rádiosnet. Enfim, demos bom dia a todo mundo aí. Todos é um que estão prazer nos estar aqui mais uma acompanhando. vez. E vamos ao tema, né? Quem não teve acesso, né, Luiz? Vamos Isso. aí a esse tema tão polêmico, tão interessante, vamos dizer assim, né? Como lidar com pessoas teimosas. Quem que é teimoso aí? Será que tem muito taurino nos assistindo, nos Pois ouvindo é, hoje? uns falam que é escorpião, outros falam que é touro, né? Então, tem muita gente teimosa próximo de você, na sua família, no seu trabalho, na religião que você frequenta. Como lidar com essas pessoas? E aí eu fiz o título, de maneira, já fiz de propósito, porque quando a gente começa a pensar em como lidar com o outro, a gente fica mais curioso. E, na verdade, a primeira pessoa que você precisa lidar é com você mesmo, né? Com você mesmo. Como lidar com a própria teimosia. E por que somos teimosos? Onde surge a teimosia? E aí, claro, como lidar com a teimosia do outro também, né? Sem perder a nossa característica, sem deixar de demarcar o nosso espaço psicológico. Vale lembrar que você pode participar, mandando aí as perguntas pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, Diga aí. 27, né, para quem tá fora aí de Alfredo Chaves, 997 16 9278. 997 16 9278. Você pode mandar a sua pergunta aí, a sua dúvida, né? Para o WhatsApp da Josi. O bom dia, 27 né? o DDD. Nossa amiga Lene tá aí através do Rádiosnet, lá em Campo Grande, já tá mandando bom dia pra gente aqui. Nossa, legal. Bom dia, Lene. Então você pode aí participar através também do WhatsApp, né? Que a Josi divulgou. Então vamos lá falar a respeito da teimosia, né, Josi? Onde é que a teimosia surge? É complicado assumir que é teimoso, né? A gente assumir que é teimoso é muito difícil. Mas eu tenho uma tática, uma técnica, que o Freud chama de projeção, e o Lacan chama de espelhamento e Jung chama de sombra, que na verdade é a mesma coisa. O que é a projeção? Tudo aquilo que incomoda no outro é porque eu tenho em grande quantidade em mim e eu não estou satisfeito comigo. É por isso que tem aquela frase célebre do Freud. Quanto mais Paulo fala de Pedro, menos eu sei quem é Pedro e mais eu sei quem é Paulo. Porque, na verdade, se Paulo fala de Pedro, ele está falando dele mesmo e não do Pedro. Então, se você é muito incomodada com pessoa teimosa, e foi a partir daí que surgiu o tema, uma pessoa falou, Aloísio, eu tenho um marido muito teimoso, então como lidar com ele? Né? E aí, na verdade, se você se incomoda muito com a pessoa teimosa, seu marido, sua esposa, seu vizinho, enfim, seu cunhado, se você percebe que te incomoda, é porque você tem essa teimosia em você. Você só se incomoda no outro o que tem em você. Isso é projeção. Então, primeiro ponto, eu não gosto de pessoas teimosas. Isso quer dizer que você tem teimosia. O segundo ponto, você pode dizer assim, a teimosia é algo que não me incomoda. Eu gosto, não me incomoda, mas eu percebo. Às vezes você tem, mas você está satisfeita.
Então, legal é quando você tem e está insatisfeito. É quando vem incômodo. Eu não gosto de pessoas teimosas. Ou seja, eu sou teimoso, mas eu não estou satisfeito com a minha teimosia. Então, preciso aprender a lidar com ela. E primeiro, o que é teimosia, né? A teimosia tem a ver com a inflexibilidade. Então, as pessoas teimosas, elas tendem a ter problemas no joelho, porque o joelho, por exemplo, você que está me ouvindo, você vai avaliar agora. O joelho é a dobradiça do corpo. Então, a pessoa teimosa, ela é inflexível, ela não se dobra. Como o joelho é para dobrar, é para flexionar, e a pessoa não se dobra psiquicamente, o corpo sofre o efeito. E ela começa a ter problemas no joelho. E sabemos que quando o joelho dá problema, para tratar é muito complicado, né? Então, talvez seja uma das partes do corpo, das partes no aspecto ortopédico, mais difícil de tratar. É o joelho e a coluna. A pessoa vai lá, um pouquinho o joelho volta, aí faz a cirurgia, depois volta, né? Então, a pessoa inflexível, o sintoma físico dela é o problema, por exemplo, no joelho, porque é a parte de flexibilidade. Ele está nas duas colunas do corpo, que é o que sustenta o corpo, né? Que são as pernas, e ele não consegue dominar, flexibilizar. Então, acaba afetando o joelho. Mas onde é que nasce essa inflexibilidade, essa teimosia no indivíduo? Nós vamos ver, por exemplo, que, segundo Jacques Lacan, a criança, nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses de vida, ela se funde à mãe. Ela não tem noção de uma outra existência. Então, para ela, a mãe é um prolongamento seu. Uma parte dela. Uma parte dela. Então, ela vira para o lado para mamar, o peito está ali para mamar. Quando o peito não está, ela chora. E aí o peito aparece. E aí, como a mãe tem dois seios, ela deduz que o seio que não está ali para ela mamar na hora que ela chorou é o seio mau. E o seio que está ali para ela mamar é o seio bom. Ela não separa direito e esquerdo. Ela sabe que ela mama num só e o outro ela não mama. Então o outro deve ser aquele que nunca está presente quando ela precisa. É o seio mau. Então ela faz essa associação binária, né? Seio mau, seio bom. Então, ela é o complemento, a mãe e ela são um só. Por outro lado, a mãe, de acordo com a teoria freudiana, né? A mulher, ela se sente em falta, porque ela não tem o falo, ela não tem o órgão genital masculino. O órgão genital da mulher é interno, não é externo. Muito bem. Então, a mãe, ela se sente preenchida. Tipo assim, o que ela pensa, né? Eu não tenho o falo, eu não tenho o poder. O poder é do homem. Mas quando ela tem filho, ela passa a ter o poder. É como se ela ganhasse esse poder. Porque aí todo mundo quer visitar a criança, todo mundo quer dar coisa gostosa para a mãe comer, preocupado com a criança. Então ali a mãe ganha um destaque social que o pai não tem. Então ela acha que a criança é o substituto do falo, é o substituto do cajado, é o substituto do poder. Quando a criança percebe que ela é o falo da mãe, aí a criança começa a entrar num processo egocêntrico. Porque sou eu. Se ela tem poder, o poder dela está em mim. Então tudo vira centro da atenção. E é nesse momento do egocentrismo, que é fundamental para a criança se autoafirmar, é que entra a figura do pai. Que aí já estamos no complexo de Édipo. O pai entra regulamentando o processo. Então, quando o pai chega, a criança olha e fala, bom, na verdade eu não sou o falo, eu não sou o poder. Quem tem o poder é aquele cara. E a mulher percebe, bom, na verdade eu não tenho o falo. Né? É falsa a ideia de que a criança é o meu falo. E o pai, então, entra num sistema patriarcal, no mundo machista, ele entra estabelecendo aí a ordem, né? A ordem. E ele, então, passa a ter um papel castrador com aquela criança. Com o filho, né? O filho passa a obedecê-lo. E o medo de perder o pai é porque o pai tem um poder. Então, o medo de perder o pai é o medo de perder a própria vida. Ele se sente dependente
da vida. E o pai o apresenta no espelho, porque é espelhamento. O pai o apresenta no espelho e ele olha, e ele vê o pai no reflexo do espelho. Então ele sabe que ali tem outro. Existe um outro, que não é ele. Então agora ele começa a se localizar no mundo, ele e o outro. Aí ele e a mãe, aí ele se começa a se separar da imagem da mãe como complemento. E aí nesse processo aí, ele e o outro, ele começa a se afirmar, é o egocentrismo. E ao mesmo tempo, a castração paterna. E é nessa afirmação que a gente, muitas vezes nós paramos ali, afirmando. Então a teimosia é a afirmação. Então eu digo assim, a gente está num bar, numa padaria, numa lanchonete, sentado numa cadeira, que até então era de madeira. A lanchonete resolveu trocar o mobiliário. E aí ela compra uma cadeira de PVC. E aí alguém diz assim, olha que cadeira bonita, como é que eles conseguem fazer isso com a madeira? Aí o outro diz assim, não, na verdade não é madeira, é PVC. E ele fala, não, é madeira. O outro diz, não, é PVC. E mesmo que você mostre para ele aqui, é PVC. Ele vai teimar que é madeira porque saiu do racional e entrou no processo da infância. Entra no inconsciente. Então ele precisa afirmar a existência dele. Se ele, inconscientemente, ele pensa o seguinte, se eu disser que essa cadeira é de PVC, de plástico, eu estou desafirmando a minha existência. Eu estou abrindo mão da minha própria existência. Então, para eu existir, eu preciso demarcar espaço e teimar. É o contrário, por exemplo, de quando você aceita o que é do outro, que aí é a aceitação do outro. No caso da teimosia, não. É o existir. Eu preciso existir. Então, é algo que vai além da razão. Às vezes está na cara, você mostra para a pessoa, olha fulano, está aqui, você está errado. Ele fala, não estou. E ele teima, e aí um grupo de pessoas fala, olha, você está errado, ele é sozinho. Ele é ali sozinho. De alguma maneira muito estranha, ele acha que ele está certo. A despeito disso, eu me lembro, houve uma época da minha infância que eu, em função de ser doente, ter asma e tal, na época era muito magrinho, eu apanhava das crianças na escola. E para que eu não apanhasse, a minha mãe me colocou numa escola de karatê. E como eu sou o mais velho, ela também ficou pensando se os outros irmãos ficariam enciumados. Ela botou os 5 filhos na escola de karatê. Só não colocou as meninas, porque as meninas ela buscou balé, uma outra coisa. E fomos nós 5 para a escola de karatê. E aí eu me lembro que um dos meus irmãos, o professor Paulo, né, que era o nome do professor, ele dizia assim, perna direita na frente, perna esquerda na frente, tal, ensinando os golpes do karatê. E aí ele falou, perna direita na frente, e aí a gente tinha que, rapidamente, como se fosse marcha militar. Perna direita na frente, dava aquele barulho e todo mundo botava a perna na frente. Aí ele disse, perna direita na frente, aí meu irmão estava com a perna esquerda. Aí o Paulo chegou perto do meu irmão e falou, fulano, como tem os 5, ninguém vai saber qual dos 4, mas ele sabe. Aí o professor Paulo falou, fulano, ele disse, sim, ele disse, olha só que coisa, todos estão errados, só você está certo. Todos usaram a perna esquerda, só você conseguiu acertar e colocar a perna direita? Aí meu irmão falou, é verdade. Esse verdade não, você é o único que está errado. E deu uma rasteira nele e ele caiu, né? Brincando, o professor deu uma rasteira nele. Então, ali é uma situação, por exemplo, nós estávamos mais ou menos nos 40 alunos, ele era o único que estava com a perna esquerda e ele achava que ele estava com a perna direita e que nós estávamos com a esquerda. Então, o teimoso é assim, mesmo que esteja claro, mesmo que você prove por A mais B, mesmo que seja muitas pessoas falando que você está errado, você não admite, porque algo que foge à razão. Você entra no mecanismo da emoção, você entra no mecanismo do inconsciente, do sentimento. Você faz uma regressão para a infância, para a fase egocêntrica, para quando você está ali com, sei lá, 3 anos, 4 anos.
Então você passa a ser aquela criança. Então o teimoso, ele na verdade é alguém que fez uma regressão de memória. É uma criança. A teimosia é um comportamento infantil. Não é um comportamento de adulto. É uma infância psicológica. E é isso que acontece com o teimoso. Interessante, Né? né? Voltar lá quando está se descobrindo, né? Exatamente, Quando a criança exatamente. está. Mas tem diferença entre a teimosia e a persistência? Porque às vezes a pessoa persiste, né? É persistente quando ela quer, aí fala assim, pô, mas você é teimoso, né? Quer dizer, está Isso. insistindo no mercado de trabalho, né? Ele tem aquela Uhum. visão. Aí, não, eu quero isso aqui, ele luta, ele persiste. Aí alguém fala assim, pô, mas você é teimoso. A teimosia também, às vezes, é levada por ramos diferentes, né? A gente pode comparar, por exemplo, a teimosia com a persistência, a teimosia com a fé. A fé também é uma teimosia, né? Eu chamaria a persistência de uma teimosia racional. A pessoa persistente, diferente do teimoso, ela fez um cálculo mental próprio e ela concluiu de maneira racional, raciocinando, portanto, usando a consciência de que aquilo é viável. Então ela consegue ver o que a maioria das pessoas não consegue ver. E a maioria das pessoas não vê porque elas não conseguem adentrar com profundidade aquela temática. Então esse é o persistente. Ela Uhum. persiste porque ela acredita em algo que vai dar certo. E ela acredita não é porque ela está teimando, ela acredita porque ela tem uma lógica Uhum. para essa, tem uma racionalidade para essa crença. A fé também é diferente da teimosia, porque a fé significa acreditar no outro. A teimosia é acreditar em si mesmo. Uhum. Então a teimosia é algo que você defende a si mesmo. É um processo realmente narcísico. É o narcisismo. Então sou eu que estou certa, eu que acertei, não tenho. Então isso é teimosia. A fé é uma teimosia, mas é com relação ao outro. Você acredita no outro, você acredita em alguma coisa, é diferente, né? Uhum. E a teimosia, eu estava pensando, a teimosia, ela é uma coisa muito interessante, ela perpassa o processo. Existe uma teimosia interna e externa. Tem gente que parece que não é teimoso, né? É, a teimosia externa é essa que todo mundo sabe, que Uhum. é aquela pessoa que bate o pé, que não aceita a opinião do outro, e é uma pessoa difícil de lidar, porque ela é irredutível. Então o teimoso, ele é encarado como uma pessoa difícil, o teimoso externo. Uhum. Existe o teimoso interno, que ele não assume que não concorda com você, mas ele fica resmungando. Fica resmungando. E então ele não teima externamente, ele teima internamente. Ele não tem coragem de expor, De de assumir. assumir as ideias dele, a crença dele, os desejos dele, mas, no entanto, ele continua ali resistente, resmungando. Normalmente é o resmungão. Ele fica ali resmungando. Ele fica sabotando. E aí esse é pior, porque esse é infeliz. O teimoso externo torna infeliz os outros. Uhum. Então, cá para nós, indo você fazer o outro ficar infeliz e você ficar infeliz, melhor que seja o outro, né? Como diz o outro, como diz assim, antes o Tadeu do que eu, né? Então, o teimoso externo é aquele que incomoda muito mais o outro, ele está satisfeito. Agora, o Uhum. teimoso interno é aquele infeliz. Você fala assim, fulano, vamos dar um exemplo, vamos no show, tal, tal. Aí ele fala, não estou afim, por exemplo. Poderia dizer, eu não quero ir. Ou então, vamos pegar um outro exemplo melhor. Vamos comprar vamos construir uma casa de madeira ou de tijolo? Aí o teimoso externo vai dizer, ó, eu acho que tem que ser de tijolo. Aí o outro fala assim, mas não seria melhor madeira? Não, não, tem que ser tijolo. E aí ele se cala.
Mas dentro ele fica. Eu queria de madeira, madeira mais bonita. Então ele fica insatisfeito. Ele é infeliz. Porque ele faz a vontade do outro sem fazer a própria vontade. Também é um teimoso, porque não houve diálogo. Os dois não estão dialogando. Não houve convencimento. O que houve ali foi uma imposição do outro, que ele acatou, mas ele próprio também tem uma imposição a fazer. É uma imposição covarde, porque ele acata, mas ele... E aí o que o Freud vai dizer? Que esse teimoso interno vai acabar provocando uma sabotagem. Em dado momento, o que vai acontecer? Na hora da construção da casa, ele vai comprar madeira de má qualidade, o tijolo de má qualidade, para depois dizer que o ideal seria madeira. O material vai faltar, ele vai contratar um pedreiro que vai fazer a parede tudo torta. Claro que inconsciente, sem perceber. Ele vai sabotar o processo porque ele não está satisfeito com aquela casa de tijolo. Ele queria de madeira. Então, num exemplo assim, prático. Então, é o teimoso interno e o teimoso externo, né? Esse processo. Vamos para a teimosia na relação familiar. Sim. Família, a gente sabe, tem as desavenças, né? E quando é com um teimoso que não dá o braço a torcer, ele tá certo, e tá certo, e tá certo, e aí não tem como mais reconstruir, né? Porque o teimoso, ele tá sempre certo. Sempre certo. Então, o teimoso... Nesse caso, quando não há essa reconciliação, é porque são dois teimosos? Sim. Então, toda vez que você se queixa do outro por teimosia, porque você também é teimosa, né? Porque por que o outro tem que ceder? Essa é a pergunta. Por que o outro tem que ceder? E o teimoso patológico, aquele teimoso crônico, ele não consegue ter relacionamento. Ele é solitário. Porque a única pessoa que aguenta ele é ele mesmo. Então ele acaba ficando sozinho. Ele não consegue ter um relacionamento a dois. Se ele tiver filhos, os filhos vão embora. Os filhos não querem visitá-lo, porque ele é teimoso. Ele sequer aceita ajuda em questão de, por exemplo, problema de saúde. Papai, vai ao médico. Não vou não, porque não sei o que, não sei o que. E não vai, e morre. Então, o teimoso crônico, ele tende a ser solitário. Mas, no caso, no relacionamento, existem ali os teimosos. É um desafio o relacionamento a dois. Por que é um desafio? Porque, veja, na relação materna e paterna, existe uma hierarquia. Então, o pai fala para o filho assim, eu quero isso. E o filho, se o pai é teimoso, o filho fala, papai, não dá certo, eu quero assim. Então, a palavra do pai, até então, fica estabelecida, pelo menos até a fase adulta. Depois esse filho vai embora. A mãe é a mesma coisa. Mas marido e mulher não tem hierarquia. Pelo menos, imagina-se que não tem. Eles são parceiros. Então, não tem nada que um pode sobrepor o outro. É claro que algumas religiões de influência judaico-cristã, o homem é colocado como ser superior à mulher. A gente viu uma ministra, por exemplo, falando, né, que a mulher ela é inferior ao homem. E que se o homem, quando o homem perceber que ela está passando da conta, que ele deve fazer uma corrigenda. Ou seja, ela diz que pode bater nela. Vai bater. Então, eu não sei se o marido dela bate nela, mas enfim, isso me assustou. Então a gente percebe que alguns segmentos religiosos, o homem é colocado como ser superior. Então aí a palavra dele vai... Então a mulher que é casada com esse homem, ela já é adestrada pela religião a obedecê-lo. Então, no momento de teimosia, o que vai prevalecer vai ser a voz dele, e não a voz dela. Até mesmo na questão cultural, né? Isso. Antigamente as mulheres eram criadas para casar e obedecer aos maridos, né? Hoje isso já está mudando, mudou. Mas ainda tem. No ainda entanto, existe. no ranço religioso, algumas religiões, elas colocam isso como um princípio. Elas não colocam como uma proposta, mas como princípio. Se você quer seguir a Deus, você tem que obedecer o seu marido. O apóstolo Paulo diz assim, que a mulher não levante a voz na igreja. Ele está deixando claro ali naquela fala dele que a mulher não deve pregar, por exemplo.
A gente já vê algumas igrejas com mulheres pregando, mas a grande maioria das igrejas cristãs, quem prega são os homens. Então você já vê ali uma dificuldade da presença feminina. Nós vamos ver também a dificuldade da presença feminina no Congresso Nacional, por exemplo, onde elas representam, sei lá, 10% ou um pouco mais que isso. Então, nesse caso aí, a voz masculina fica valendo. É um processo autoritário, é um processo machista e não é um processo democrático, dialógico, um processo de diálogo. Então, nos relacionamentos em que predomina o machismo, naturalmente, a mulher vai fazer valer a voz do homem. E ele sendo teimoso, então vai valer a voz dele. Tem outro tipo de... No relacionamento em que predomina o capital, por exemplo, quem manda nesse casamento é quem ganha mais. É quem sustenta a família. Também aí uma predominância de voz. Às vezes a mulher. Tem mulher que ganha muito mais que o marido. E aí ela manda no marido. Sem falar que nesse processo machista, o Jung vai dizer que, na verdade, ele vai chamar de ânimo e ânima. Ele vai dizer que ânimo é aquele espírito de comando e ânima é o processo de afetividade. Então ele vai dizer que algumas mulheres têm muito ânimo, são mandonas. E alguns homens têm muito ânima, obedecem mais. Então, quando o teimoso é mandão, e geralmente se ele encontra com o avesso dele, vai ter harmonia, ou pelo menos uma harmonia aparente. Porque não se esqueça do teimoso para dentro, né? Que é aquele teimoso que fica resmungando. Então, mesmo aquele que é dominado ou dominada, ela não aceita e vai ficar... É uma teimosia para dentro. Vai ficar ali resmungando. Mas o que vai estabelecer um processo harmônico do casal é o diálogo. É você abrir mão, é você tentar usar a razão em alguns momentos. Olha, a gente quer comprar um jogo de sofá verde. Aí o outro diz, olha, eu prefiro vermelho. Aí o outro diz, eu prefiro verde. Aí pronto, aí o pau vai quebrar. São dois teimosos. Mas aí, é claro que eles vão usar argumento para ganhar o jogo. Um vai dizer assim, olha só, a nossa parede, ela é amarela. Se a gente comprar um sofá verde, vai parecer que a gente está em Copa do Mundo durante os 4 anos. Ou que é uma passeata do Bolsonaro. Então não dá certo. Então aí é melhor o vermelho. Então assim, aí vai dialogar. Aí mesmo assim, aquele que é teimoso vai dizer, qual o problema de parecer Copa do Mundo? Nós somos brasileiros, é a bandeira do Brasil, e vai transformar a sala dele numa parte da bandeira do Brasil. Mas pelo menos é uma lógica ali, é uma estética oficial que diz que o verde não combina com o amarelo. São duas cores gritantes. Então o verde tem que ser com verde mais claro, com verde mais escuro, né? E o vermelho, ele já tem ele já combina com o amarelo, não tem nenhuma cor que briga direto com o vermelho. Ela é tão impositiva que ela é solitária. O verde briga com o amarelo, mas o vermelho não. Ele é solitário. Ele entra em qualquer espaço, né? Então, o ideal é o espaço de diálogo. Mas aí o que acontece? Pinta a casa, compra o sofá marrom, vermelho ou verde. E aí, às vezes, o casal enrosca ali, o bicho pega. E causa risco de uma separação por causa da cor do sofá. Ou por causa do modelo da televisão. Tudo é motivo. Um casal, por exemplo, estavam definindo se eles iam... se o chuveiro ia ser pequenininho ou se seria aquele chuveiro com a boca maior, a duchona. E aí o marido dizia que a duchona gastava muita água e que ele preferiu o pequenininho, que focava a água nele. E a esposa dizia que não, como ela tinha muito cabelo, ela gostava de mais água. E aí quase que se separam por causa disso. Então a minha sugestão como terapeuta foi o seguinte, olha, como nenhum dos dois queria ceder, entendeu? Ele já estava dormindo em outro quarto por causa do chuveiro, né? E aí, como nenhum dos dois queria ceder, ia rolar uma separação, eu falei, olha, a minha sugestão aí é vocês instalarem os 2 chuveiros no mesmo banheiro. Vai ficar meio esquisito, mas tudo bem. Quando a mulher for tomar banho, ela abre o grande. Quando o homem for tomar banho, ele abre o pequeno. E aí ficou todos os dois satisfeitos.
Né? Mas aí ele questionou, mas vai gastar mais e não sei o que, quer dizer, é um negócio que é realmente sem fim. Então, é o processo da teimosia. Quer dizer, por que ele está teimando com uma coisa tão tola como o chuveiro? Porque não é o chuveiro. O chuveiro é uma coisa tola para o adulto. Mas para aquele menininho de 3 anos, é importante. E ele voltou à idade infantil. Ela voltou à idade infantil. Então, o teimoso é aquele que volta à idade infantil. É Tem uma pergunta aqui do inflexibilidade. WhatsApp, Heloísio. O ouvinte está perguntando se a teimosia é, seja a mesma coisa que a pirraça, no caso, Sim, sim. né? A teimosia também pode ser apelidada de pirraça. Né? É Porque que desde que volta à pirraça infância, a pirraça é mais um adjetivo lá para a para infância, para a infância. criança. Né? Na Adulto verdade, não faz pirraça. exato. Na verdade, o teimoso é um pirracento. É um pirracento. A pirraça e a teimosia é a mesma coisa. A gente usa a teimosia para parecer que é adulto. Uhum. Ou inflexibilidade, ou nomes mais bonitos. Mas, na verdade, ali, o que está acontecendo ali, o fenômeno que acontece ali, é o fenômeno da pirraça. Ele voltou. E aí, o sintoma é muito parecido. Fecha a cara, fica com raiva, para de conversar com o outro. Né? Então, assim, eu não gosto mais de você. Belém, Belém, nunca mais de bem. É como se a criança estivesse falando isso. Uhum. Então o marido se afasta, a esposa se afasta, né? Então cria realmente ali. No local de trabalho, o patrão se acha desrespeitado, porque afinal ele é o patrão, é a opinião dele que tem que valer. Né? O empregado se acha humilhado, afinal, o fato dele ser empregado não quer dizer que ele tem que fazer do jeito que o patrão manda, mas do jeito que é o correto. E aí, qual é o correto? É subjetivo. Esse é o problema. Qual é o correto? É subjetivo. Você fala, mas tem como provar qual é o correto. Mas o outro não é racional. A teimosia não é racional. Ela é um processo inconsciente, portanto, um processo sentimental, um processo emocional. Não é um processo racional. Então não adianta você provar para o outro que. Agora, se há ali uma divergência de opiniões. Então aí não é teimosia, divergência de opiniões. Estabelece-se o diálogo. Se os dois estão dispostos a dialogar, o que vai ocorrer? Um dos dois pode mudar de ideia. Aí não é teimosia, aí é diálogo. Porque o nosso grande medo, o teimoso, o medo dele é não existir. Se eu falar para você que o melhor time do Brasil é o Flamengo, e você disser que é o Vasco, se eu concordar com você, eu vou deixar de existir. Quem vai existir é só você. A gente volta àquela fase da infância. O pai botando o filho de frente para o espelho e mostrando para ele, olha lá, aquele lá é você. E aquele lá sou eu. Então ele começa a perceber que tem o outro. E para ele sobreviver ao outro, ele tem que também criar a sua própria existência. Então volta ao processo lá atrás. O teimoso, ele é sempre um controlador? Ele é sempre um controlador. Ele não é Ou sempre. todo controlador é teimoso? Todo controlador é teimoso. Todo controlador é teimoso. O teimoso não é sempre controlador porque tem o teimoso para dentro. Uhum. Aí esse não é controlador. Uhum. Esse entre aspas, se deixa controlar. Mas todo teimoso é controlador. É assim que ele estabelece o controle. Quando as coisas saem do jeito dele. E como nós já falamos aqui em programas anteriores, todo controlador foi abandonado. Então ele sofreu o abandono da mãe, do pai, e por isso ele tem medo de ser abandonado. Então ele assume o controle. Então, o que aconteceu com o controlador? Ele correu o risco de deixar de existir. Porque ele foi abandonado pelo pai, por exemplo. Como o pai é Deus, se o pai abandona, eu deixo de existir. Então, o medo dele é deixar de existir. Mas se ele for o controlador, ele não vai ser abandonado. Porque o controlador não tem a opção de ser abandonado. Ele só tem a opção de abandonar. E que às vezes o faz. Então, todo controlador é teimoso. Mas nem todo teimoso é controlador. Porque o teimoso para dentro, o teimoso interno,
esse não é controlador. Tá chegando a perguntinha aqui, nossa amiga Yara chegou atrasada, Luiz, ela perdeu a parte aí da persistência. Então, só para recapitular aí, persistência e teimosia andam juntas? Então, É persistência um pouquinho é diferente, Yara. diferente, que a persistência, ela tá ligada à racionalidade, à consciência. Você avalia um processo, deduz de forma lógica que aquele processo está certo. E você, então, vai prosseguir. O teimoso, ele não quer saber se está certo. Você pode provar para ele que A mais B é igual a C, você fala assim, 2 mais 2 são 4. Ele fala, não, você não sabe que 2 é esse. Pode ser 2,3. E aí ele começa a inventar situações para negar para divergir o óbvio, da para opinião. divergir. E tem gente, Josi, que adora divergir. Sabe? A pessoa, aí é uma pessoa chata. Ela já sai na rua querendo divergir. Eu estava ouvindo um programa de rádio, quando estava vindo para cá, onde a rádio da cultura ainda não pega, porque é fora de Alfredo Chaves. E aí eu estava ouvindo, na entrevista, 2 pessoas entrevistando uma terceira. E aí, assim, um entrevistado falou alguma coisa, a segunda pessoa fez um comentário sobre a fala do entrevistado. Aí o segundo entrevistador falou, olha, eu discordo de você. Você falou, eu acho que é assim, assim, assim. Na verdade, o outro disse exatamente isso. Ele só trocou as palavras para apanhar a razão para ele. Então, na verdade, ele concorda. Mas ele é tão teimoso, é uma pessoa tão teimosa, que ela discorda até aquilo que ela concorda. Então, é uma coisa muito interessante. Quer dizer, ela não consegue visualizar que a fala do outro tem tudo a ver com o que ela pensa. Por que ela não consegue visualizar? Porque é um instinto, ela não está usando a razão. Ela ali fez um recuo na infância e se comporta daquele jeito. Então, o processo da teimosia é um processo do inconsciente, da infância. Por isso que a psicanálise vai ajudar. Então, você vai vencer na análise, você vai levar o caso para análise. Por exemplo, olha, eu estou com problema do meu marido com relação ao chuveiro. E lá o analista, como ele é neutro, porque o teimoso também, ele acha que você é suspeita. Entendeu? Mesmo que você fala uma coisa que você tem razão, ele fala assim, ele te julga com o olhar dele. Como ele tem um olhar inconsciente, ele te julga também de maneira inconsciente. Mas no terapeuta, como ali é um lugar de conectar o inconsciente com a consciência, o terapeuta vai fazer, olha, mas veja bem, você não acha que isso, e o psicanalista trabalha com perguntas e não com afirmações, logo ele não vai ter motivo para teimar, joga para ele, aí lá ele vai refletir que aquela atitude dele é uma atitude de teimosia, de que ele está resolvendo. E aí na análise a gente procura até levar a pessoa, por que ela é teimosa assim? Como é que foi a infância dela? Ela era cercada de outras crianças, ela brincava bastante. Aí que eu quero chegar. Né? Eu acho que isso é um problema mais da atualidade, né? Problema entre aspas. A gente vê muitos pais que trabalham fora, tem uma rotina aí dupla, tripla de trabalho, e quando estão com os filhos, querem suprir essa falta, né, durante aí boa parte do dia e tal, e as crianças sentem mesmo a falta dos pais. E às vezes a gente percebe, aí na sua fala eu estava relembrando uns fatos que eu presenciei, que eu vi, que até me incomodou um pouco, poxa, que eu não passei por isso, assim, com o filho, né? Você vê muitos filhos, assim, eu quero um algodão doce. Ah, não, você não vai comer algodão doce, isso é açúcar, isso faz mal e tal. A criança se joga no chão e sai rolando, aquela criança, já que falamos de pirraça, aquela criança pirracenta que faz... Aí a mãe vai lá, compra o algodão doce, mesmo que ela ache que o filho não deve, e dá para poder a criança parar de fazer aquela pirraça, pra né? Se livrar para não passar vergonha, porque tá todo mundo olhando, né? E as pessoas vão me julgar porque eu não quis dar o algodão doce para criança. O algodão doce é comida para criança, né? Então a mãe compra e dá. Então a criança entende que toda vez que ela fizer aquela pirraça, ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Isso pode tornar essa criança lá na fase adulta um adulto teimoso. Teimoso? Porque o que acontece? Ali é um momento de castração. Sim. Né? A mãe
naquele momento é eleita para ser a castradora, dizer, não pode, o algodão doce tem açúcar, açúcar faz mal para os dentes, enfim. Ela vai usar um argumento, ela não quer dar o algodão doce para o filho, ela entende que não tem que dar. E ela é adulta, então, hierarquicamente, ela é superior ao filho, porque ela tem desenvolvido a razão que a criança ainda não tem. E aí, quando a criança faz a pirraça, ela tá exercendo o direito dela de ser egocêntrica, porque ela é uma criança, e toda criança é egocêntrica. É papel da mãe ser firme, dizer, não, você não vai ter algodão doce, eu já te expliquei por quê. O que não é justo com a criança é a mãe dizer, não. E às vezes a criança, por que, mãe? Por que não? Já falei que não. Então, isso que não é justo, porque a criança quer a explicação. Agora, você explicou e a criança ainda insiste, quer dizer, é uma criança prepotente, autoritária, ela está desenvolvendo essa prepotência, esse autoritarismo, porque o teimoso ele é autoritário, ele é prepotente, ele é narcisista. Então a criança está desenvolvendo isso. E aí se a mãe educa, se a mãe dá a ele a chance de pensar, e a mãe ensina para ele que o mundo não vai atender aos caprichos dele. Isso não quer dizer que a criança não tenha direito de fazer a pirraça, deixa ela fazer a pirraça. Porque o negócio é que a gente quer fazer as duas coisas. E aí a preocupação é muito maior com a vida social do que com a criança. A mãe não quer passar vergonha. O pai não quer passar vergonha. Então, na frente de todo mundo ali, ele cede. E a criança percebe que ele cede e aí aprende a manipulá-lo. E aí ela vai criando uma relação de manipulação dos pais. Só que, quando ela vai para o mundo não vai se deixar manipular, como os pais. Aí ela vai ter problema. A esposa, ainda que a esposa seja uma cópia da mãe, ela não é a mãe. Ainda que o marido seja uma cópia do pai, ele não é o pai. Então aí vai começar a ter problema, porque aí você vai entrar numa fase adulta. Então faz todo sentido. A criança teimosa, de novo, a criança pirracenta, ela tem direito de ser pirracenta. É o direito dela. Eu sempre digo, deu bronca na criança, a criança começa a chorar. Para de chorar. Não, ela tem direito de chorar, porque ela está sentida com o que você falou. Dê a ela o direito de chorar e permaneça com a sua proposta, porque você é o adulto, você é a mãe, você é o pai, você sabe o que é melhor para o seu filho, pelo menos imagina-se que sabe. E aí, para não criar pessoas teimosas. E pior, quanto mais a criança cresce, mais difícil fica essa relação. Então você constrói monstros. Você constrói adolescentes que batem nos pais. Aí você fala, mas peraí, mas o adolescente, tem adolescente que ele é mais forte que o adulto. Mas a questão ali não é física, é moral. Eu já vi mãe baixinha olhar pro filho e falar, nem o pio. O menino grandão, baixar a cabeça. Desculpa, mamãe, desculpa. Porque é a autoridade moral. Entende? Então não é o tamanho. É a autoridade moral. É claro que a gente vai ter filho maior do que a gente. É natural. Lá em casa, por exemplo, todos os filhos são maiores que a Jailza. Mas, Jailza tem autoridade moral do caramba. Ela fala, ó, e pianinho. Mesmo os casados. Né? Então, é autoridade moral. Mas essa autoridade foi construída, foi constituída ao longo da vida. Então, se o filho aprendeu que ele tem que baixar a crista para a mãe, para o pai, ele vai baixar a crista para situações do mundo. Aí você fala, mas então vai ser uma pessoa sem personalidade? Não, não é essa a ideia. Há momentos que o pai e a mãe vai deixar a criança se expressar. O que ela precisa é saber que há momentos que ela tem que se calar. Há momentos que o outro tem que ganhar. Ela não tem que ganhar sempre. E aí, eu evoco nesse momento, que eu acho muito interessante, a oração da serenidade. Para mim, a oração da serenidade é a melhor maneira de lidar com o teimoso. Então, você que é teimoso, você que é teimosa, que está me ouvindo, que está me assistindo, vamos pensar aqui na oração da serenidade. A oração da serenidade, ela funciona em 3 passos, 3 etapas. Então, a pessoa que está orando, ela vai fazer o primeiro pedido. Senhor, dai-me forças para mudar tudo que eu posso mudar. Né? Então, veja, não é teimosia, porque o que você pode mudar. Por exemplo, você não pode mudar nada
no outro. Então você já sabe que isso aí não é possível. Então a pessoa que é serena, por isso que é a oração da serenidade, porque uma característica do teimoso é que ele é desequilibrado emocionalmente, ele tem o seu humor alterado com frequência. Então, se você é mal-humorado, se você é teimoso, você vai ver que o seu humor ele altera com muita frequência. De um lado para o outro você fica nervosa, nervoso, agitado, agressivo. Então, serenidade significa abrir mão disso. Então, eu mudar o que eu posso mudar. E lembrando, o que você pode mudar? Tudo em você, nada no outro. Aí vem o segundo passo. Aceitar o que eu não posso mudar. Então, primeiro, eu quero ter força para mudar, mas também quero forças para aceitar o que eu não posso mudar. E aí, então eu vou aceitar o outro. Eu, Aloísio, vou aceitar a Josi, porque eu não posso mudá-la. Então, é o que eu achar que está me incomodando, eu falo para ela meditar, mas eu não posso mudar. Eu vou aceitar o Fernando, porque o Fernando tem a personalidade dele, a Regina tem a personalidade dela, a Jailza tem a personalidade dela. Então, assim, eu não posso mudar o outro. E isso, inclusive, muda, isso fica mais suave quando você incorpora isso no diálogo. Por exemplo, eu posso falar assim, Josi, a maneira com que você falou comigo ontem, eu me senti machucado, me senti invadido. Aí você vai dizer assim, você está dizendo que eu te machuquei? Não, não estou dizendo que você machucou, que eu me senti. Essa não deve ter sido a sua intenção. Entendeu? Então, assim, é o fazer do outro. Então, você não pode modificar o outro. Então, eu estou dizendo para você como eu me senti. Aí você vai avaliar. Se você entender que não deve fazer eu me sentir assim, você vai modificar. Se não, você vai continuar fazendo do seu jeito, porque quem sentiu fui eu, o problema é meu. Né? Então muda o diálogo. Então você fala para o outro e, primeiro, não tem expectativa de que o outro vai mudar. Você só fala para ele que você se sente assim. E aprenda a viver com ele daquele jeito. Até onde dá. Não, não é possível. Então separa, mas se é possível, você não pode querer mudá-lo. E segundo pesquisas, nós queimamos 70% do nosso tempo tentando modificar o outro. E aí vem a terceira fase da oração. Essa oração é perfeita. Dai-me discernimento para definir para separar uma coisa da outra. Então, primeiro, mudar tudo que eu posso mudar. Aceitar o que eu não posso mudar. Isso aí vale para o teimoso. O teimoso tem que aceitar o que ele não pode mudar. Aceitar a opinião do outro, ele não pode mudar. Eu não posso mudar a sua opinião. Quem muda de opinião é você. Então, questão política, questão futebol, questão de religião. A religião, política e futebol não se discute. Se discute sim, desde que eu saiba que eu não vou mudar a sua opinião e você não vai mudar a minha. Eu mudo a minha, você muda a sua. Então, quantas vezes a gente muda de ideia? Quantas vezes a gente muda de opinião? Eu já mudei de opinião centenas de vezes. Milhares, talvez. Então, para mim, a única opinião que eu não mudo é a opinião de que eu devo mudar. Né? Então, a gente pode mudar de opinião. A razão nos leva a entender. Mas, quando é que é momento de eu mudar? Quando é que é momento de eu aceitar? Aí vem a terceira fase. O discernimento para saber, para separar uma coisa da outra. Então, isso vai nos manter sereno, porque a teimosia nos desequilibra. A teimosia nos torna pessoas insociáveis. Portanto, pessoas com risco de se isolar, porque é chato lidar com pessoa que é sempre ela que está certa. Né? Imagina um amigo em que só ele sabe tudo. Das duas, uma, ou você tem algum interesse financeiro, profissional, sexual, ou você se afasta. Porque o que é amizade? É troca. É a troca. Os meus amigos eu troco. Eu escuto, eu falo. Há momentos que você fica, escuta. Há momentos que você fala. Claro, se o seu amigo não está bem,
é momento de você mais escutar. Não, hoje a Josi não está bem, hoje eu não vou falar, não, vou escutar. Ela está precisando de alguém que escute. O amigo pensa assim. Mas aí vai chegar a vez que você vai dizer, não, hoje o Aloysio não está bem, não, vou escutar. Mas quando a Josi, o Aloysio, o Lázaro e o Aloysio estiverem bem, então um fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho. Isso é o diálogo. Logos é uma região da Grécia onde as pessoas tomavam decisões. Di significa dois. Dois lados da mesma situação. Por isso, diálogo. Então, diálogo, os amigos têm diálogo. E aí... Os dois lados. E casamento, o melhor casamento é quando o casal são amigos. Que amigo respeita a opinião do outro. Eu já vi casal que um se posiciona do lado do PT e o outro se posiciona do lado do Bolsonaro, por exemplo. Uhum. Né? E eles estão juntos, entendeu? E eles são rigorosamente pensam diferente nesse aspecto. E isso não separa. Né? Respeito, né? Um é protestante, o outro é católico. Protestante dedicado à igreja dele, e eles estão juntos. Então, respeito, né? E isso é muito interessante, né? Quando há uma imposição, aí, aí você está casando com o seu próprio reflexo. Isso vale para tudo, né? Para o casamento, vale aí para as nossas amizades, né? Que nós possamos aí ser menos teimosos, né? Aí na nossa vida e compreender sempre. E aí essa flexibilidade vai te dar saúde física. Porque quando você se flexibiliza, você permite o seu coração alterar o batimento cardíaco quando ele precisar. Você está mais calmo, ele bate pouco. Você está mais agitado, ele bate com uma velocidade maior. Você se flexibilizando, você permite mudar de opinião, alterar a sua vida financeira. Porque nós estamos numa crise no Brasil. Uhum. Então, a pessoa inflexível, teimosa, ela quebra. Ela quer continuar gastando o que ela gastava na época das vacas gordas. E não pode, ela tem que agora recolher. Então, ela tem que flexibilizar o consumo dela. Se você comprava muitos... Tem que se adaptando, né? Muito, me fala... Supérfluo, né? você vai ter que diminuir, né? E aí, mas a pessoa teimosa não diminui. Ela vai, vive da aparência. Uma amiga estava me dizendo de uma família que viaja para a Europa em primeira classe e que está devendo muito na cidade. Quer dizer, não consegue, está teimando em manter um padrão de vida que já não mais é possível. O que vai acontecer? O que corre o risco de uma das pessoas cometer, por exemplo, um suicídio, porque né, não dá conta da falência. Então, o suicida, na verdade, é um teimoso. Né? A vida empurra ele para um destino e ele quer outro. Então, o suicida ele diz assim, Deus, já que você não quis me dar a vida que eu quero, eu também não quero a vida que você quer me dar. É um teimoso. Aí ele se mata. Uhum. Né? Então, a teimosia, ela leva a depressão, ela leva ao suicídio, ela dá problema de coluna. Então, é importante a gente começar a trabalhar isso em nós. A pensar, eu posso e devo mudar de opinião de vez por outro, de vez em quando. E isso não vai fazer com que eu deixe de existir. Uhum. Isso não vai tirar de mim Eu não sou a minha opinião. A minha opinião é apenas uma parte de mim. Então, eu consigo sobreviver mudando de opinião. Uhum. Eu tenho uma visão muito acolhedora com a comunidade LGBTI+, que são os homossexuais, lésbicas e tal. Eu sou psicanalista, recebo pessoas de tudo enquanto é tipo no meu consultório, e a partir da escuta dessas pessoas, eu percebi que essas pessoas são humanas, que elas têm direito de ser felizes, mas nem sempre eu pensei assim. Se você... eu gravo, né? Eu faço palestra, sexta-feira agora, dia 19, completa 30 anos. Se você encontrar uma palestra minha gravada há 20 anos atrás, na época ainda do videocassete,
você vai ver que a minha opinião lá era completamente diferente. Eu mudei de opinião. Eu mudei mesmo. Hoje, inclusive, eu defendo o direito dessas pessoas serem felizes. Então, mas isso é só um exemplo, né? Então, é bom a gente... como é que a música do Raul Seixas, né? Mas eu quero ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Hoje eu tenho ódio, amanhã ele tem amor. Entendeu? Então, olha que música linda que mostra isso, né? Então, todos nós, como diz o Raul Seixas, né, somos uma metamorfose ambulante. A gente muda, sabe? Como tudo muda no mundo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. Se alguém mandou alguma coisa no Facebook. Nosso tempo já tá. Tá esgotado, viu, gente? Esgotadíssimo, então aí né? registrar aí Ana Lúcia, Ana Malta, pessoal de Portugal, Ana Paula, Saboia, Estados Unidos, olha, abraça aí Ana Paula, Rafaela Motovanelli Moreski, Regina Mariane, Regina, achei que ele ia falar a Regina aqui, mas é a Regina Mariane, psicanalista. Ana Malta, saudades. Quem deixou perguntinhas, né? Daqui a pouco a Luísa vai respondendo. A Ivana de Nova York. Ó, daqui a pouquinho eu vou responder, não dá tempo de responder. O Rui Romero de Portugal. Iriane Ionara de Pernambuco. A Cristiane Caiado. Oi, Cris, bom dia. Existe alguma forma de deixar de ser teimoso? Nós respondemos aqui no programa já. Yara, né? Tem muita gente aí. Muita gente aí ligadinha. Daqui a pouquinho a Luísa responde a todos, Estamos né? com horário Vamos avançado. deixar aqui os nossos agradecimentos a todos vocês que estiveram aí juntinho, né? Você através do Facebook do Aloysio, você através do Radiosnet, através das Ondas da Cultura. Instagram hoje também foi até o finalzinho, né? Isso. Então, não querer ser teimoso, respondendo a pergunta da Cristiane Caiado, não querer ser teimoso não é um pensamento, não é uma filosofia, é uma atitude. E não querer ser teimoso é ser uma metamorfose ambulante. É preferir ser uma metamorfose ambulante aí do nosso saudoso Raul Seixas, né? E eu, parafraseando, eu realmente prefiro ser uma metamorfose ambulante. Então vamos lá, vamos encerrando por aqui, agradecendo a todos. Aloysio, muito obrigada, até a próxima semana. Agradecendo aí também a comidaria, né? Invadimos aí o espaço da comidaria mais uma vez. Gratidão aí ao pessoal da comidaria. Um abraço a toda a equipe, já está tudo prontinho lá na comidaria. O cardápio já chegou para mim aqui, daqui a pouquinho está informando o cardápio da comidaria para hoje. Forte abraço, vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural e já eu estou de volta com Bom Dia Cidade. Abraço aí, olha... obrigado aí, pessoal do Instagram, pela presença. Estou salvando aqui.